Oi, pessoas! Então, eu vim aqui fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar da minha relação com o cinema. E isso tudo foi inspirado no Grupo Estação, que, sabe, hoje me salvou o mês, me salvou a vida mais uma vez, porque eu adoro o Grupo Estação de cinema. E aí hoje eu fui chorar lá minhas mazelas no Instagram. Aí eu marquei o Grupo Estação falando: eu tô falida, não sei como voltar. E eles me ofereceram 4 cortesias para eu passar esse momento de pindaíba, salvando a minha mente. Eu sempre marco Estação quando eu posso, nas minhas postagens sobre cinema, porque é um dos grupos de cinema, dos maiores, assim que eu falo, o maior assim, dos grupos de cinema que eu frequento. Eu gostava muito de frequentar o Grupo Estação, o Odeon fazia parte antigamente do Grupo Estação também, hoje em dia não mais. Gosto muito do Grupo Casal, tem um cinema lá do Museu da República que eu amo aquele cinema, que eu amo os Jardins do Palácio do Cinema. E depois de ficar fazendo vários nadas, refletindo na vida no Jardim do Palácio, eu gosto de ir para o grupo e ir ao cinema, aquele cinema aconchegante, pequenininho, e assistir sempre um filme maravilhoso lá. Eu sinto muita falta de ir ao cinema, estou há meses sem. Eu tenho uma relação que talvez eu não tivesse aqui mais se esses cinemas não tivessem me salvado em muitos momentos. Sabe aquela coisa de que você deixa tudo para trás, aí você consegue finalmente arrumar quem fique com seus filhos, ou eles estejam passando na casa de pai e tudo mais, e você no caso eu, né, botar o pé ali na rua, começar a andar despretensiosamente por esse Rio de Janeiro, ficar ali quieta, parada, pensando, romantizando a vida, esperando a sua sessão de cinema e ficando ali aconchegada e vivenciando todas aquelas experiências. Posso dizer que também a frase do dia hoje minha é aquela do Nietzsche em H Ciência: ser profundo e parecer profundo. Será que eu consigo ver aqui? Porque eu comecei a fazer esse... Tô com o computador aqui aberto na minha frente, né? E eu comecei a fazer esse vídeo, mas eu me embolei toda. E nisso que eu comecei a fazer esse vídeo, eu mencionei esse aforismo. Eu tô procurando aqui na internet ser... olha, foi a primeira, eu só botei ser, foi a primeira coisa para ver muitas vezes o meu Google eu faço busca de aforismos do Nietzsche, que a Gaia Ciência é uma coisa que eu menciono muitas vezes na minha vida por ter completa identificação com muitas dessas citações dele. Então, hoje eu estava refletindo sobre isso, de ser profundo e parecer profundo, porque quem sabe que é profundo busca clareza, e quem deseja parecer profundo para a multidão procura ser obscuro, porque a multidão, ela é medrosa e ela hesita em entrar na água. Essa parte aí eu bem lembro, eu estou mencionando do meu jeito. Eu me embananei na hora de falar sobre essa questão de... Eu lembro bem, quem sabe que é profundo busca clareza, e quem deseja parecer profundo para a multidão procura ser obscuro. Eu tô falando isso por causa... Eu vou chegar lá, que eu tô falando de cinema também, e eu tô falando sobre essa minha característica. Eu sou, inclusive, olha, muitas conexões que passam na minha cabeça, e eu acabo pausando aqui, nem sei se eu consigo me fazer entender pelo interlocutor, porque eu penso em cinema, eu penso no Nietzsche, em ser profundo e parecer profundo, e eu penso que o meu match da vida, o meu grande parceiro,
e que é profundo como eu, é o cinema mesmo. Eu não consigo hoje em dia encontrar alguém que tenha saco ou paciência para esse tipo de elucubrações que eu costumo fazer, né, no meu dia a dia. Eu estou muito bem no meio da cozinha e começo a filosofar com os meus próprios botões. E eu acho que as pessoas, a princípio, acham isso interessante, mas depois elas vão ficando cansadas, porque eu sou assim o tempo todo. E o cinema é isso. O cinema, ele expressa a partir da própria expressão do dia a dia, da descrição detalhada, né? Por exemplo, quando você abre um livro, você tem que ter muitas descrições, você tem que ter muitas palavras para tentar colocar em um instante tudo que você está sentindo, né? O sentir, ele é tão amplo como a própria existência, pelo menos o meu sentir. Ele não consegue se descrever em palavras, e a gente tem que buscar muitas vezes na palavra algo marcante para tentar deixar nas entrelinhas a intensidade daquilo. Como que eu coloco uma palavra e carrego essa palavra de intensidade? Esse é o significado do cinema. Para mim é outra coisa que eu estava dizendo, por exemplo, num dos meus momentos mais solitários, eu tive a oportunidade de me sarar indo ao cinema. Podiam me prescrever terapia, podiam me prescrever remédio. Sinto muito dizer, nada disso foi tão importante como o cinema. Nada disso foi tão importante como chegar num cinema numa segunda à tarde, lá no Caraí, no Cine Uf, comprar alguns ingressos, assistir A Chegada, que é do Denis Villeneuve, que tem eu não sei falar o nome dele não, tá? Eu leio, a maioria das coisas eu leio, eu não tenho a escuta, e eu nem lembro como é que as pessoas pronunciam, se eu já escutei. Mas quando eu assisti esse filme, por exemplo, de ficção científica, ele foi marcante para mim nesse sentido. Eu com tantas ideias, com tantas coisas na cabeça, sem saber como expressar os detalhes de tudo que eu estava sentindo. E o cinema, de certa forma, ele me acalma. A expressão desse filme, por exemplo, por exemplo, ele fala muito sobre isso, né? Você fala sobre uma invasão alienígena e você fala sobre uma troca linguística para tentar entender, se comunicar com esses alienígenas, né? E aí tem uma temática de linguística. Só que a forma de comunicar dessas criaturas alienígenas é uma forma muito mais rica. Ela para mim foi a figuração perfeita do que eu sinto e que eu não consigo expressar, porque em cada detalhe, em cada curva e a forma circular como eles se comunicam, parece que é esse cosmo, parece que nós temos o infinito em cada ponto, e essa é a minha percepção, sabe? Eu desde pequena sou apaixonada em fixar o olhar num ponto e ficar refletindo o quanto que existem infinitas coisas ali. Então isso nos paralisa, tira a gente do lugar. Eu tenho uma tendência muito grande a isso, ao mesmo tempo eu tenho que me preocupar com os meus filhos, me preocupar com a vida real, e eu não consigo mergulhar nesse ponto infinito, que é uma coisa que vai me seduzindo. E ao mesmo tempo eu quero participar de tudo, porque eu quero participar dessa superfície que é existir, né, dentro do tempo, mas querer me perder em cada detalhe, cada ínfimo pontinho que tem dentro desse tempo. Se a gente mergulhasse, caísse num buraco sem fundo, que é um átomo de tempo, é um negócio doido que passa na minha cabeça, gente. Abstrai. Mas então, eu tô falando isso porque essa era a sensação e a perturbação na minha mente. E simplesmente
Esse filme A Chegada foi meio que comunicou para mim que eu podia ter calma e que eu podia sentar, respirar e expressar dessa forma linear mesmo, como eu faço. Eu não preciso comunicar tudo, eu preciso apenas entender. Eu acho que eu preciso me sentir contemplada pelo cinema, de saber que existe um match ali, o meu grande parceirão é o cinema, que se eu não consigo comunicar com o mundo assim, de forma escrita, falada, pelo menos quando eu sento diante da tela, eu compartilho das emoções que o cinema traz, né, nesse processo todo. Então, por exemplo, quando eu assisti Mãe, do Aronofsky, eu nem consegui direito assimilar o filme depois, que eu vi uma semana depois do Villeneuve mesmo, que foi o maravilhoso filme, a continuidade do Blade Runner naquela época. Mas eu estava ainda muito chocada pelo efeito do cinema. E eu sei lá o que as pessoas colocaram tantas referências que ficou, sabe? Ficou um negócio que eu não prestei atenção, não. O filme de terror do Aronofsky, Mãe, para mim, o significado dele é muito pessoal. É o significado de como nós, mães, na sociedade, somos massacradas por ela. Quando a gente se torna mãe, eu vou dizer o meu sentido, quero dane-se o sentido dos outros, mas a percepção, eu me estremeci. Eu estava lá na estação mesmo, sabe, assistindo esse filme, assim, estupefata, a cada momento agarrando na poltrona, com um semblante incrédulo e às vezes com uma lágrima presa, porque ela tinha medo de cair, inclusive, porque é uma analogia que eu encontrei naquele filme. Às vezes os caras fazem os filmes, eles nem entendem. Olha a carga, a energia de todos os cenários, de todas as coisas colaborando com o nosso imaginário. É muita intensidade. Então, só o cinema, o diretor de cinema, o roteirista de cinema, ele não se comunica com a gente tanto como o cinema em si, como a obra final dele, né? Porque aquilo que ele comunica é a percepção, é a sensação de como é a sensação mais íntima de como nós podemos, na nossa maternidade, ser estraçalhadas pela sociedade, ser invadidas, violadas no nosso processo, na nossa intimidade, na nossa sexualidade, na nossa individualidade, a gente ser invadida, porque a nossa maternidade se torna uma coisa pública e que todo mundo acha que é dono dela e que todo mundo acha que pode nos violar, nos massacrar e massacrar os nossos filhos, botando o dedo na nossa cara. Então, esse filme Mãe, quando eu assisti ali na estação, foi um filme que me deixou aterrorizada, porque ele expressava o quanto que eu me senti massacrada na minha maternidade, com até algumas acusações incabidas que eu já vivenciei, nem te conto. Mas enfim, tudo isso são exemplos, por exemplo, de filmes que me marcaram, dos mais recentes, como o cinema, numa forma geral. Eles comunicam de forma profunda, eles mostram a legião de sensações que tem, que é infinita, a infinitude existencial, de reproduzir cenas emocionantes dentro, sabe? Você fica imerso em som, em imagem e dentro de si mesmo. O cinema dialoga com cada ser humano, quando o ser humano assim se permite também escutar. O cinema, ele dialoga com cada ser humano de uma forma única, e ele toca nas nossas feridas. Sabe lá o que o Darren Aronofsky realmente queria dizer com aquele filme, mas eu sei que
aquele filme conversou comigo de uma forma tão íntima que ninguém jamais poderia imaginar. E essa é a construção de quem eu sou hoje. Se hoje eu consigo falar com alguém na sociedade, se hoje eu aprendi alguma coisa, tem a ver com isso. Inclusive, desde pequenininha que eu via filmes de madrugada no Corujão, escondida dos meus pais, porque a gente dormia na sala e eu não dormia, e aí eu desde pequena tenho dificuldade de dormir, né? Eu só durmo de manhã, e aí fico com cansadona para fazer tudo. Mas aí eu assistia os filmes de madrugada no Corujão e assim, nunca talvez eu tenha imitado as pessoas ao meu redor na escola, nos lugares, porque os personagens que eu mais sentia que se comunicavam comigo eram os personagens dos filmes. Então eu me guiava neles, né? Nesses seres desajustados e ao mesmo tempo que vão contando a história ao seu jeito. Então eu posso dizer isso sobre cinema, sobre o valor do cinema para mim. É uma coisa desde pequenininha que, assim, a minha mente ela é ampla, ela se aprofunda, ela mergulha, ela nada em sensações. E na verdade, o que é a vida para mim? É como eu dentro de uma piscina nadando. A sensação que eu tenho na vida é como se eu estivesse deslizando ébria pelas águas frescas de uma piscina. Mas nem sempre são águas frescas, às vezes é fogo, às vezes é dor, às vezes a vida simplesmente é um grupo de sensações muito grandes. Eu sei que eu me disperso falando sobre diversas coisas aqui e eu sei lá se alguém vai entender o que eu estou falando aqui. Mas, resumindo, para quem não entendeu, eu estou tentando dizer que é isso que o cinema faz eu viajar pra caramba mais do que eu já viajo. Então, vou fazer uma ode ao cinema, vou fazer uma homenagem, e eu acho que como não amar esses grupos maravilhosos do cinema diferente, do cinema que traz outras perspectivas, que me ensina o amor, inclusive, né? Eu sempre um pouquinho de paixão, de amor, de afeto. Na verdade, eu tenho tudo isso dentro de mim, mas a grande referência e o grande ensinamento sobre o afeto também veio do cinema. É muito lindo o afeto que vem no cinema. Eu não gosto da palavra, é muito lindo. É muito isso tudo que eu sinto, é muito os meus olhos brilhando diante do cinema, os olhos, a emoção de alguém, a paixão que se emana de dentro de um filme bom. Então é isso, obrigada Cinema Estação pela empatia de salvar isso em mim. E eu espero compensar todas as pessoas algum dia, produzindo alguma coisa boa, fazendo alguma coisa boa, tendo uma ideia boa, quando as coisas não estiverem tão turbulentas assim. Porque imagina uma pessoa que viaja tanto assim como eu, ter que eu vou parar de pensar tudo isso que eu tô pensando para ir lá para a cozinha. Por isso que eu levo uns 2, 3 dias às vezes para fazer alguma coisa na cozinha, porque eu olho para um azulejo, eu olho para qualquer coisa na minha frente, eu começo a viajar, ser profundo e parecer profundo. E aí também foi isso que me ensinou o Villeneuve. Não precisa, você tem que buscar clareza para você ser profunda. Isso me ajuda também na minha escrita. Eu espero um dia ser bastante profunda, com bastante clareza, e que eu consiga abordar um tema que atinja todas as pessoas, e essa profundidade chegue lá no fundo do coração de cada pessoa. Obrigada Cinema por me ensinar isso todos os dias, e obrigada Nietzsche por expressar com tanta clareza isso que eu concordo pra caramba. Tchau!